Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Tricô.40 e nós estamos recebendo hoje uma família muito especial, né? Para mim, que é também parte da minha família, pessoas que me enriquecem e me fazem crescer muito enquanto pessoa, enquanto profissional. Estão aqui conosco hoje para compartilhar vários momentos em família direcionados aí para o nosso crescimento. Rony, Iracema. Olá. E antes de começar, eu quero fazer um pedido especial para vocês, que é, primeiramente, se inscrever no canal, né? Nós precisamos que vocês se inscrevam para que a gente possa crescer e esse conteúdo consiga alcançar mais pessoas, além de curtir e, se possível, colocar uma palminha, né, um comentário lá pra gente, que isso faz a gente ser mais visto pelas pessoas e, consequentemente, levar mais conhecimento de qualidade e responsabilidade para vocês. Beleza? Vou passar a palavra para minha parceira Anne primeiro e depois para os nossos convidados. Bom, hoje eu tô muito feliz de receber aqui o Rony, que é um policial civil, né, aqui do DF, e a Iracema também, que é uma policial civil do DF. Esse nosso quadro aqui de mulheres policiais, vamos conhecer o Rony sobre outra perspectiva, né? Conheceremos ele sobre a perspectiva do filho, do marido, das suas dificuldades aí, de conciliar, talvez, né? Vamos ver aí o que ele tem a nos dizer. Mas, antes de mais nada, eu queria passar a palavra para o Rony para ele falar de toda a sua qualificação, né? Não é à toa que tem um livro, Nunca Toque o Sino, Exatamente. Né? Que é sucesso aí, né, de vendas. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer pelo convite de estar aqui com a minha esposa, né? Primeira vez que a gente está fazendo um podcast junto. Primeira vez que eu venho falar sobre isso, né? Diferente. Sempre, eu já fiz vários podcasts e as pessoas me chamam para falar de operações, de cursos. E é a primeira vez que eu vou falar de família, né? E eu achei a proposta super interessante, parabéns, que eu acho que a família é a base, né, do nosso país, é a família, e a gente precisa botar energia nisso. Então, já de antemão, parabéns a vocês pela iniciativa. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rony Cordeiro, sou policial civil há 24 anos, tenho alguns cursos de operações especiais, e dentro desses cursos aí me capacitou a escrever esse livro, né, que se chama Nunca Toque o Sino, que é um livro que eu retrato, falo um pouco da minha vida, da minha vivência, desde criança até eu me tornar caveira, que foi o último curso que eu fiz. E esse livro basicamente é um paralelo, né, das minhas dificuldades, das minhas vivências e o que posso agregar na vida das pessoas, o que as pessoas podem tirar disso, do que eu passei, para alavancar as suas próprias vidas, né? Então, o livro fala muito sobre isso. É um livro que serve para qualquer pessoa, né? Dona de casa, estudante, atleta, policial. Não é um livro que atende somente aos policiais. Inclusive, hoje a venda maior é para outras pessoas, né? Não do meu policial. Aproveitando, onde é que o pessoal compra, se quiser, né? Até é bom legal. falar. Isso. Esse livro Nunca Toque o Sino pode ser adquirido no site, né? Tem um site que chama www.nuncatoqueosino.com.br. É um site nosso, né? A gente que administra, basicamente a Iracema. A gente é muita gente, né? A gente, ela, né, que administra. Ela é a força desse projeto, né? Ela administra lá e a gente atende junto, responde as pessoas. Legal. Então, por esse site mesmo, pode adquirir, a gente envia para o Brasil todo. É muito fácil. E é isso, né? Mas antes disso, né? Antes de ser policial, antes de ser caveira, falcão, grifo, isso tudo, eu sou casado com a Iracema, sou filho da dona Zulmira e sou o pai do Lucas e o Gabriel, que são meus filhos e são para eles, para todas essas pessoas que a gente trabalha, que a gente dá o nosso melhor, que a gente acorda, que a gente desenvolve nossos projetos, né? Para isso, para minha família, para as pessoas que eu realmente amo. E agora eu queria que a minha querida amiga se apresentasse, Iracema, que eu admiro tanto e que eu amo tanto. Então, eu sou a Iracema Paz, né? Sou mãe do Gabriel e do Lucas, sou esposa do Rony Cordeiro, né? Isso traz um orgulho muito grande para mim, ser mãe deles e ser esposa dele, porque para mim a família, ela
é tudo, né? Eu sou escrivã de polícia da Polícia Civil aposentada, e um dos motivos que eu me aposentei foi exatamente porque eu queria priorizar a minha família, porque sempre trabalhei muito desde cedo. Quando os meninos nasceram, aquela correria de administrar filho, trabalho, casa, e chegou um momento em que coincidiu com a perda muito recente da minha mãe e do meu pai e a possibilidade de aposentar. Então, eu estava realmente num momento de muito estresse, muito desgaste. E aí eu falei, não, eu quero esse momento. É claro que as pessoas precisam entender que existem perdas e ganhos, né? Ganhei muito por um lado, sinto falta, muita falta de outro lado também. Mas, apesar disso, apesar dessa falta, eu me realizo muito. Tenho orgulho de ser quem eu sou, acima de tudo, porque se eu não tiver orgulho de ser quem eu sou, eu não tenho capacidade de encorajar outras pessoas, né? E meu papel hoje é esse, é me desenvolver como pessoa, como mãe, como esposa, me desenvolver espiritualmente e conseguir, né, dar esse suporte, mas a gente só consegue dar esse suporte quando a gente está bem. Isso é o mais importante. É verdade, com certeza. Uma coisa que você falou, né, e eu quero deixar registrado aqui, já falei isso para você milhões de vezes, mas eu não era muito da leitura, né? Não era. Mas quando saiu o livro do Rony, eu li assim, em 2 dias e realmente é um livro de cabeceira, né? Você não simplesmente lê e abandona. Ele tem que estar ali perto de você para que você relembre tudo que está escrito ali e consiga fazer esse paralelo. Quando você falou justamente dessa questão, eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos sobre mergulho, sobre água, né? Porque eu já tive vontade de fazer um curso de operações especiais. E aí eu fui conversar com ele a respeito e num determinado momento da nossa conversa, ele próprio falou que a minha vida era uma operação especial, né? E aí eu me senti tão forte nessa hora, porque de fato quando você vai olhar mesmo para os nossos desafios, a nossa vida é uma operação especial, né? E tudo que está aqui serve para que a gente se fortaleça. Tudo que está aqui dá para aplicar em todas as áreas da nossa vida. Então, foi um livro que realmente me enriqueceu e me enriquece ainda. Sempre que eu pego ele para dar uma papirada. Sem dúvida nenhuma. Assim, eu que administro mais a parte o site, o WhatsApp e tal, a gente tem testemunhos incríveis. Sim. Assim, realmente daria outro livro só de testemunhos. Né? Seria legal, né? A gente tem essa ideia uma ideia que a gente tem fazer um volume... apêndice. Mas só com histórias de pessoas que foram impactadas pelo livro. Tem várias. Eu acredito. É bom até ressaltar aqui, eu comecei a ler o livro tem pouco tempo, mas as pessoas podem ficar achando que é só sobre operações especiais. E eu gostaria de ressaltar que não é. Não é. Pelo contrário, é sobre a vida de alguém que lutou, que conta uma cronologia aí de vida, de superação, não só dentro do mundo das operações especiais, mas também uma luta interna. Sim. E nesse contexto, eu queria começar aí de ordem cronológica mesmo. Quem é o Rony, criança, infância e adolescência nesse primeiro momento? O que você legal. pode contribuir pra gente aí? Bem, quem já leu o livro, você deve ter lido já essa parte, a Bia. Assim, eu, durante muito tempo da minha vida, sempre fui muito revoltado, né? Minha juventude toda, o início da minha vida adulta também. Iracema sabe muito disso, né? Um processo de cura absurdo, né? Que a gente vem... Até hoje tem que trabalhar, né? Ela sabe disso, que eu trabalho isso até hoje. Muito revoltado, né? Assim, pelas circunstâncias da minha infância, né? A sua infância foi onde? Foi no Guará. No né? Guará. No Guará. Olha, tem um espectador do Guará aqui. O Guará, teve um rapaz aí que deixou o Guará famoso no Brasil todo. Né? Então o pessoal vai saber onde é o Guará. O Guará hoje é pop, né? Tá no mapa. Tá no mapa. Então você foi o revoltado do Guará. Do Guará, mas o Guará, assim, no início ali da década de 80, o Guará, assim, era uma cidade bem inicial, assim, né?
era muito pobre o Guará, assim. Por isso que ninguém do Lago Sul vai até o Guará. Até hoje, né? E, tipo assim, a gente, pô, tinha muita dificuldade, né? Assim, financeira absurda, mas não era o pior, né? Porque falta de dinheiro, assim, todo mundo consegue dar um jeito, né? Se faz uma correria ali. O grande problema lá em casa que a gente tinha era a parte da violência e do alcoolismo do meu pai, que isso impactava a vida de todo mundo. E eu fui me livrar disso, pô, eu tinha 23 anos, né? Porque foi quando eu saí de casa mesmo, definitivamente. 23 para 24 anos por aí. Enfim, então eu fui muito impactado por isso, pela essa minha infância difícil, né? E eu tinha que me virar, cara, assim, tive que pegar, a gente fala que tive que pegar o frango pulando, né? Pra correr atrás de tudo na minha vida, assim, porque a gente não tinha possibilidade de errar, não tinha, lá na minha família não tinha isso, assim, eu vou desistir disso, eu vou ter segunda chance. Não, cara, assim, você tem só aquele caminho. Minha mãe batia muito nessa tecla, ó, o único caminho que vocês têm é estudo, não tem outro. Então, vai nessa, porque se você não for nesse caminho, você não tem outro. A gente não tinha habilidade de esporte, e naquela época, assim, nem tinha, assim, não é igual hoje, né, que as pessoas ganham uma vida no esporte, na luta, alguma coisa assim. Eu não tinha habilidade nenhuma, só no estudo. Só que eu fui altamente impactado por essa violência, né, cara? Assim, eu fui conviver com meu pai batendo na minha mãe, com alcoolismo, chegava em casa, a gente só conseguia dormir depois que meu pai tava dormindo, e às vezes ele chegava de madrugada e ficava todo mundo acordado lá esperando a confusão, sabe? Porque o cara, quando é alcoólatra, a família toda vira refém, né? De uma pessoa só. Então vamos supor que ele chega ali 2 da manhã, tá todo mundo assim, ó, acordado. Quando o carro chega na porta... Só dorme, na verdade, depois que chega e olhe lá, né? Já acelerava o coração, né? Porra, isso aí é uma das piores sensações que eu tenho, sabe? Que eu mais me lembro, assim, da minha... quando o carro chegava, sabe? E, tipo assim, tinha um negócio lá que meu pai tinha... Tinha um negócio que ele chegava com o carro, qualquer hora que ele chegasse, 2 da manhã, 3, 4, não importa. Ele chegava, ele buzinava, a gente tinha que abrir o portão pra ele. Pá, aí eu ia, às vezes minha irmã ia lá abrir o portão pra ele. Aí tu imagina, né, cara, tu dormindo 2 da manhã, tem que abrir um portão. Mas esse não era o pior, né? Se ele chegasse ali de boa... E ficasse quieto, né? E fosse dormir, era um sonho isso, se fosse assim... Aí o coração sobressaltado, sabe, o tempo todo. Pra mim era a pior sensação. Isso é o que mais me marcou, assim, de sensação, né? E isso impactou a minha vida em vários sentidos, né? Questão de autoestima, sabe? De sempre me achar... E a gente era muito pouco recurso, pô, não tinha roupa, era dente estragado, não tinha dentista, não tinha... Aí, tipo assim, a minha autoestima era, assim, baixíssima mesmo, baixíssima. Então, tipo assim, eu passei, na minha fase início, na minha fase adulta, eu sempre me achava o último dos homens ali, pra qualquer coisa. Eu até falei isso no meu livro. Quando eu entrei na polícia, ali com 23 para 24 anos, eu acho, Aí a farda te deixou bonito. Cara, não, mas eu não me achava, não. Tem gente que acha isso. Pra mim não faz a menor diferença. Eu não me achava, não. Não me achava, não. E até hoje não me acho, né? Mas eu não me achava. E pra você ter uma ideia, quando eu entrei lá na polícia, em 99, pra ir trabalhar na DOE, que quando eu olhei aqueles caras ali, eu já me encantei com aquilo, né? Naquele primeiro momento, me apaixonei. E aí só precisava dar um nome, cara. Você quer ir pra onde? Eu quero ir pra DOE. E eu ia. Aí você fazia um teste físico ali, uma entrevista, não tinha curso naquela época, né? Aí quer ir pra onde? Aí eu falei, qualquer lugar. Não tive coragem de falar que queria ir pra lá, porque eu não me achava merecedor, não, né? Cara. É interessante isso, e é algo que as pessoas que estão nos assistindo refletir, principalmente as mulheres e os homens também, né? Porque se a gente não capacitar os homens ou fazer com que reflitam, as violências vão continuar. Como a criança que convive num ambiente violento sofre com isso?
E sofre não só na sua adolescência ou no momento que tá ali passando, não. Isso vai gerações, porque é um sentimento que você carrega, que daqui a pouco você desenvolve ou com a sua esposa ou com seus filhos, e quando você vê, você pode estar reproduzindo, né, uma situação passada. E se você não tiver uma autorreflexão, assim, uma capacidade, primeiro, de refletir, a humildade de entender que está caminhando talvez para outro rumo, você pode, de fato, né, reproduzir ali situações que já vivenciou. Então, aqui fica um testemunho para as famílias, para os filhos, principalmente, desse ambiente difícil, primeiro, de que é possível a gente sair deste ambiente, né? Isso é um ponto central. E segundo, que você teve uma base muito forte, né? Você teve um sustento ali muito forte. Quem era esse seu sustento dentro de casa? Era minha mãe. Mas antes de falar da minha mãe, eu queria... Isso que você falou, cara, é importante pra caramba. Que é você quebrar, né? Pra mim, isso é a coisa... E eu converso isso com a Iracema direto, o tempo todo. Porque é muito mais fácil você replicar o que você tem de... É inconsciente. É inconsciente. Não é maldade, é inconsciente. Porque, tipo assim, por exemplo, a violência, a bebida, tudo isso faz parte, tá dentro de mim. Porque eu tive isso a minha vida toda. E era muito mais fácil eu apenas replicar isso. Mas eu decidi intencionalmente que eu tinha que quebrar isso. Né? E, cara, por várias vezes, assim, pô, a gente... nós somos tudo casal briga, às vezes tem discussão, e isso é normal, né? Acontece. Mas já teve vezes a gente ter uma discussão, aí eu olho ali pra cá pro meu filho, cara, e ele com o olho cheio de lágrimas, assim, vendo uma discussão. Cara, aquilo acaba comigo. É na hora que você faz a conexão, né? Cara, você não tem noção. E é impressionante, não tem porque noção. Eu também sou filha de pais casados, mas eu não vivi... Eu tinha um pai muito rigoroso, muito, né, ignorante, vamos dizer até... Mas eu nunca presenciei, até porque nunca aconteceu, meu pai encostar um dedo na minha mãe. Então, como que essa percepção é diferente? Então, às vezes, quando a gente estava discutindo, discussão normal, o Rony nunca chegou perto de encostar um dedo em mim, um dedo. Mas, assim, uma discussão normal impactava ele muito mais do que a mim, porque para mim era uma discussão normal. E dentro dele estavam essas memórias de como era percebido no filho. Pelo filho, né? Sim. Então, assim, a gente foi ajustando isso e graças a Deus, assim, com o nosso próprio esforço, com o nosso desenvolvimento, com essa consciência de espiritualidade, de Deus, a gente hoje não discute na frente dos meninos, nem para discordar de alguma coisa. Sim. Se ele chama atenção, eu não concordo, depois olha... A empatia ficou mais evidente, né, nesses casos. Mas assim, é o que a Anne falou ali, cara, você tem que querer mudar isso, cara. Porque você não vai fazer se você só tocar a sua vida e você não fazer... Uma autoanálise ali, se conhecer, se entender e identificar isso em você, cara. Porque o mais fácil o normal é você replicar isso, cara, e passar para as gerações. E você tinha uma referência na infância? Porque assim, por exemplo, eu via muito modelo de outras famílias. Então eu falava assim, pô, isso que acontece... Aqui em casa não é muito normal, não, né? Nas outras famílias é de outro jeito. Tá estranho, né? Assim, e a igreja, não falo a igreja, mas assim, a palavra de Deus, ela atinge todo mundo, né? Quem tá disposto vai aceitar e vai fazer suas reflexões, porque a Bíblia ensina. E eu tive uma fase que eu lia muito a Bíblia, muito mesmo, assim, principalmente Provérbios, que eu acho que todo adolescente tinha que ler Provérbios, porque assim, é um manual para a vida, né? E aquilo foi me abrindo muito. E aí ajudava essa reflexão e estabelecer que eu queria um outro tipo de família, né? Você teve algo disso de religião? A sua mãe é muito religiosa? Não. Como que era isso em casa? A minha mãe, ela é minha espírita, né? E, assim, a nossa parte espiritual, assim, não era muito tratada ali, né? Minha mãe, eu nunca gostava, de vez em quando acompanhava ela... né? E, assim, não tinha, assim, essa visão espiritual, religiosa, a gente não tinha muito isso, né? Tinha do que é certo e do que é errado com a minha mãe, né? Isso é certo, isso é errado, vai nesse caminho, não vai, enfim, mas a questão espiritual, não. Esqueci o que eu tava te falando. Deixa eu só fazer uma observação enquanto você lembra. É bom ressaltar, né, pra gente mesmo, pra ficar claro,
para quem possa assistir aqui também, que quando o Rony fala a minha mãe é espírita, ele tá falando em relação à resposta que a Anne teve, né, de ler a Bíblia e tal, que acaba sendo uma prática mais do cristão, Exato. né? O que não significa de forma alguma que o fato dela ser espírita tenha alguma relação com esses acontecimentos. Pelo contrário, né? Ajudou ela a suportar. Sim, com certeza. Muito melhor com tudo certeza. isso, né? Com certeza, porque a fé dela, que é absurda, a fé dela absurda, foi o que segurou ela, porque se ela não tivesse aquilo, e era o que ela tinha mesmo. Mas como ele não gostava, ele não conseguiu extrair dessa fonte os ensinamentos que ele precisava. E te respondendo, que eu lembrei de onde eu estava indo no raciocínio, eu não tive isso. Eu não tive, assim, uma pessoa, uma família que eu me espelhasse, entendeu? Assim, que eu tinha, assim, desde pequeno, eu já tinha, desde criança mesmo, eu não quero ser isso. Assim, eu não quero uma família dessa. Eu não quero ser igual meu pai. Eu falava isso o tempo todo. Eu não quero ser igual meu pai, eu quero ser totalmente diferente. Então, tipo assim, desde quando 20 e poucos anos, meu sonho era ser pai, né? Porque eu queria fazer diferente. Eu queria fazer diferente. Então, eu não tinha, né? Mas eu tinha dentro, era interno meu, assim, de crescer, de ter as coisas, de trabalhar, né? De ser provedor, tudo isso, assim... de não desviar, né? De não desviar, porque eu sabia assim, assim, por exemplo, no Guará, quando eu era adolescente ali, questão de droga era muito forte, né? Muito forte. Assim, era quase que 100% dos meus amigos usavam drogas, quase que 100% mesmo. Sim. E eu nunca nem experimentei, cigarro, não coloquei um cigarro na boca até hoje, né? Nunca usei drogas, nada, porque eu tinha aquilo pra mim, assim, isso aqui vai me desviar de onde eu quero chegar. Sim. Era muito claro pra mim isso, desde pequeno mesmo. Então, eu nunca fui. E não era porque eu tinha uma base, uma pessoa que eu me espelhava. Aquela pessoa eu quero ir naquele caminho. Não, porque era dentro de mim mesmo, essas questões. Você acha que essa força, né? Eu ia te perguntar se existiu algum gatilho dentro de você que te fez trilhar a sua vida dessa forma, né? Querendo ser melhor, querendo fazer diferente. O que eu posso perceber é que a sua mãe foi realmente uma base muito sólida para você. Total. Ali, né? E aí, essa parte do gatilho, eu acredito que ela tenha auxiliado muito, né? Para te mostrar que pode ser diferente. Como é que foi essa relação? A minha mãe, sim, ela foi a grande fortaleza, a grande responsável por todos nós ter dado certo na vida, né? Depois de ler o livro, eu quero trazer sua mãe aqui, inclusive. Vai ser fantástico. Sério, eu até mandei, né? Falei, gente, eu preciso dela no podcast. Você vai ficar de cara, porque a história dela é rica demais. Né? A história dela é riquíssima mesmo, assim, é uma puta mulher, assim, forte, sabe? E de valor, né? De valor. E ela ensinou exatamente isso pra gente, os valores, né? Conduta, o que é certo, o que é errado, não se desviar, né? Meu pai, com todos os problemas dele, também ensinou muita coisa boa pra gente, né? Também a gente tem que ressaltar isso, lógico, né? Tipo assim, meu pai me ensinou a ser homem, por exemplo, né? Isso eu devo a ele. Com todos os problemas de alcoolismo, de violência, meu pai me ensinou a ser homem. O meu pai, ele é honesto pra caramba, meu pai nunca tomou nada de ninguém, sabe? Assim, um grão de areia de outra pessoa, meu pai nunca tomou, nunca vi. Pagava as coisas dele. É aquele cara que aperta na mão e é de palavra. Sim. E eu tenho muito isso dele, sabe? Não faz curva. É isso, entendeu? E eu acredito que a criança, o jovem precisa disso, sim, né? E às vezes você tem isso em pessoas que tem um monte de outros problemas, né? Porque nem todo mundo é só coisa ruim. Não, né? Todos nós somos os dois, né? E eu acho que essa visão é importante porque todos nós temos dificuldades e eu tava até refletindo, mas eu vou falar isso aqui. Não, tem um cantor que é o Leonardo Gonçalves. Eu sou apaixonada nele. E ele faz algumas reflexões antes de iniciar a música. E numa das reflexões que ele faz é assim, o que nos torna iguais são os nossos erros. Exato.
se alguém fosse perfeito, né? E aí ele até fala, se alguém sentasse aqui do meu lado, soubesse o que eu sou, talvez nem estivesse do meu lado. Então, quando a gente fala assim, né? Meu pai não é só defeito, né? Assim, as pessoas não são só defeitos. É olhar para o outro, assim como olha para mim também, porque eu também tenho vários defeitos, né? Eu tenho vários defeitos. E diante de tudo, diante de todos os defeitos, diante de todas as formas que nós fomos criados, né? Todo mundo aqui, quem está nos assistindo, tem suas dificuldades. É perceptível como Deus tem os seus escolhidos também. Tem. Existe um propósito para você ter passado por tudo aquilo e chegar onde você chegou. Exatamente. E isso para mim é muito claro hoje, né? No começo que eu falei, que eu estava conversando ali, eu queria chegar nesse ponto. Que eu era muito revoltado, fiquei revoltado, mas hoje eu agradeço pela vida que eu tive. Porque eu tenho certeza que foi Deus que colocou esse caminho para mim. Porque todos os problemas que qualquer pessoa passa, Deus colocou ali para que você cresça, para que você tire o melhor dali, né? Que você evolua espiritualmente, para que você chegue até Ele. E onde eu tô hoje, com a minha família, passou por ali, para aqueles problemas. Então hoje eu sou grato a Deus, sou grato a meu pai, a minha mãe, a todas as experiências ruins também, né? Que aquilo me fez forte, né? E me fez forte e vai fazer muito mais forte meus filhos e as próximas gerações, né? Que é o que a gente tem que sempre estar com o olho lá, né? Então, isso é importante pra caramba, né? Você ter isso em vista e não demonizar as pessoas, né? Porque aqui eu tô criando que meu pai isso, meu pai aquilo. Daqui a pouco as pessoas, porra, esse teu pai é um escroto e tua mãe é... E não é. Eu fiquei pensando, né? seu pai ainda é vivo? É vivo. E é importante porque, assim, nós, enquanto crianças e adolescentes, a gente não entende muito, né? A gente deseja várias coisas, porque a gente só quer parar com aquela agonia que a gente sente. Mas quando a gente cresce e torna pai e mãe, aí vemos que somos todos iguais, cheios de defeitos, né? E que para ele estar numa condição ali de algo também mexeu com ele no passado. Exatamente. Ele já foi criança um dia, ele já passou por dificuldades lá atrás e que talvez ele não soube resolver ou não teve nem oportunidade. A vida simplesmente impôs a ele determinada circunstância, né? Então, quando a gente fala isso aqui, não é de forma alguma para criticar, porque eu acho que críticas... E nem denegrir, né? E nem trazer... Mas para refletir, principalmente passar para quem nos assiste, que é possível superar as situações, que mesmo diante de complicações que a vida traz, lembre-se que é neste momento que a sua fé é forjada. Eu acho que isso, no seu dia a dia de operação especial, a sua comunhão com Deus provavelmente mudou, porque ali é você e Deus, e mais ninguém. Né? E eu queria saber se desses cursos, vários cursos que você já fez de operação especial, se tem um que você sentiu assim, aqui o Espírito Santo me carregou. Assim, curso de operações especiais, assim, você aumenta muito a sua comunhão com Deus, né? Muito. Todos eles eu tive experiências espirituais, mas, assim, os últimos ali foram mais marcantes, né? O meu curso da CAOP do Grifo, que eu senti a presença de Deus muito forte, senti mesmo. E o curso de Caveira, né, o COESP ali, que praticamente eu me converti ali durante o curso, né, quando eu comecei a frequentar a igreja. A gente costuma dizer que não existe homem de operações especiais que não acredita em Deus e que seja vegano ou vegetariano. É verdade. Porque, cara, assim, primeiro em relação à comida, né, assim, que você é privado, né, então se der ali você vai comer e geralmente esses camaradas, assim, valorizam muito uma carne, né, e tudo. E Deus, cara, assim, porque se você... Assim, é praticamente impossível você ir numa jornada dessa. Tem um amigo meu que fala assim que é a maior jornada do autoconhecimento, né? Um curso desse. Não tem como você ir numa jornada dessa sem Deus. É impossível. É por isso que eu queria tanto fazer. Porque, para mim, realmente, o significado do curso de Operações Especiais é esse autoconhecimento. Agora, só aproveitando o gancho que a Anne falou sobre essa presença, sentir a presença, né, do Espírito Santo, eu conheço vocês, né, um pouco mais a fundo, e eu sei que uma
um dos cursos de operações especiais que pode ser que tenha entrado aí nesse hall de experiências mais marcantes, você nem era aluno, você era instrutor, né? Que foi esse último com o Péricles, né? Que foi uma situação realmente de milagre. Né? De milagre. Então, me veio isso aqui. Falar, porque assim, nós até sabemos por ser do nosso contexto, mas para quem está nos assistindo não vai saber. Se você quiser contextualizar. Se você quiser, posso dar uma contextualizada. Mas enfim, os cursos de operações especiais é isso, assim, você o tempo todo, cara, assim, a intenção de um curso dessa é forjar uma pessoa, né, um guerreiro ou uma guerreira, uma mulher. Então, para a forja, como é que você forja um aço, né? Você forja um aço com calor, frio e porrada, né? Coloca ali, esquenta, não sei se você já viu o processo. Sim. Esquenta, frio, porrada. Esquenta, frio, porrada. É um resumo da vida, né? Vamos ser sinceros. Porque a gente não veio aqui pra poder desfilar. Meu pai que fala isso, a gente veio pra levar porrada, resolver problema e é isso. É isso, é verdade. É verdade. O que é bom vai vir depois, né? E o curso é isso, né? Você precisa forjar uma pessoa. E pra você ter isso, você tem que submeter ela a situações ruins, principalmente no início. Depois você vai forjar a parte técnica, né? Mas no início você quer selecionar. E para selecionar uma pessoa para trabalhar com você, você quer conhecer aquela pessoa, né? E hoje em dia você tem muita informação, né? Tipo assim, vou dar um curso tal. Aí você conversa com as pessoas, você consegue entender o que aquela unidade quer de você. Então, se você for uma pessoa inteligente, você consegue dar aquilo para aquela pessoa e você ir passando pelas etapas ali. Só que, quando você vai fazer um curso assim, uma voga mais pesada, as pessoas também, os instrutores também sabem disso, né? Então, qual é o primeiro passo para você forjar um guerreiro ou uma guerreira? É você desconstruir ela, né? Então, você, por exemplo, a Anne, você, carrega um monte de coisas da sua vida, desde criança até hoje, né? E a gente tem que desconstruir tudo que você tem. Como é que você desconstrói isso? Primeiro você tira a sua identidade, né? Você não é mais a Anne, você é o número, né? Você perde o seu cabelo, você não tem mais a sua vaidade. Aí você perde a sua força, a sua vitalidade. Como é que você tira a força da pessoa, a vitalidade? Você coloca a pessoa sem comer, dormindo pouco, virando noites. E as pessoas vão se debilitando. Então, quando a pessoa começa a perder tudo aquilo que ela acredita que tem, que seja a fortaleza dela, tem gente que se garante muito na força, né? Outras na vaidade, outras no charme. Você tira tudo isso, aí você iguala as pessoas. Ou seja, as pessoas não são mais nada, né? E quando a pessoa não é mais nada, o que aflora da pessoa? A essência dela. Aí você começa a ler. Aí o que eu quero? Um curso de operações especiais é isso, cara. É ler a pessoa. Por quê? Cara, tem um vídeo na internet que você... Tem um macaco atirando, já viu? Então a gente costuma dizer que até macaco atira. Tem um macaco que pega ali um AK, né, na selva e começa a atirar. Criança atira, né? Qualquer um atira, tem gente que atira com o pé, né? Aí, só um segundo, Bia. E aí você quer, na verdade, é selecionar quem vai trabalhar com você. Porque eu não quero trabalhar com uma pessoa que seja egoísta, que só pensa nela, né? Uma pessoa desonesta, entendeu? E isso é nas pequenas coisas. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Anne, pega essa vassoura aqui e varre esse pátio todo aqui, um pátio gigante, né? Aí você vai pegar a vassoura ali e vai começar a varrer aquele pátio. Se você varrer aquilo com qualidade, sabe, direitinho, dedicado tirando... ao Senhor, né? Tudo que faça como se estivesse fazendo para Deus. Exatamente. Se você é a pessoa que faz dessa forma, você vai fazer isso. Na operação você vai fazer igual. Você vai ter o mesmo cuidado com o seu armamento, com o seu equipamento, com a sua equipe. Agora, se você chega ali e varre a sujeira para debaixo do tapete... Essa pessoa na operação, conta, né? Ela vai fazer a mesma coisa. Você replica em tudo, porque é a essência dela. Entendeu? Então, você quer ver a essência da pessoa. Sim. Então, o curso, ele é muito isso, né? Então, você tira tudo. Quando você tira tudo, o que sobra? A sua essência e a sua espiritualidade. Né? Então, é aí que você tem que se apegar, cara. Assim, se você não se apega... Agora eu entendi o porquê dos esculachos durante as operações. Então, eu ia falar justamente sobre isso. Só pra brincar aqui um pouco. Mas é porque muitas pessoas...
eu escuto isso muito, né? Até na própria internet, as pessoas compartilham que eu não entendo por que o curso de operações especiais tem que fazer isso, pra quê? Né? E aí, conversando com um amigo, ele me disse, inclusive, que são estudos científicos, né? São estudos embasados realmente na ciência, que isso tudo tem um propósito, não é à toa, né? E ali realmente você percebe, e eu acho isso lindo nos homens de operações especiais, que vocês são muito leais. Vocês são muito leais, principalmente entre vocês, porque aquela experiência realmente tornou vocês uma unidade. Por isso que eu acho que se chama Unidade de Operações Especiais, porque dentro do curso você é realmente ensinado a ser um com os seus irmãos. Né? E eu acho isso muito bonito. E acho que esse propósito, né, como você falou do aço, aí é a nossa vida mesmo, e ali é uma representatividade, mas que realmente foge o caráter da pessoa. Sem dúvida nenhuma. E eles se tornam ali um corpo, né? É um corpo. E que é o que a gente vai espiritualmente falando, que é o nosso objetivo também, se tornar um corpo só, né? E é impressionante, porque isso aí que você falou, e pegando o gancho aqui, eu estava assistindo um corte do podcast da doutora Jane, e ela fala isso, como que os homens são extremamente leais, né? E é uma lealdade de irmão mesmo. Por que eu te falo isso? Porque às vezes o Rony vivencia uma situação no trabalho e às vezes ele chega em casa e fala, poxa, fiquei chateado que aconteceu isso. Mas é igualzinho falar de mãe. Eu não posso falar, esse fulano eu acho eu sinto que ele já busca. Não, mas isso aí é porque eles realmente são muito leais. Sim. Extremamente. E nesse ponto que você tocou, eu me lembrei de uma parte do livro que você fala que depois que chegou a determinada idade, você já conseguia intervir ali nas situações diárias de violência, né? Sim. Simplesmente por esse pacto que tem entre homens. Foi mais ou menos o que ficou pra mim, assim, né? Sim. Quando eu li, eu falei, como é diferente simplesmente a postura de ter um homem ali, porque o homem, né, entre eles, ele tem esse cuidado, né? É aquela coisa assim, respeito, não sou moleque. Sim. E cada um aqui no seu quadrado. É uma coisa bem o de leão, né? Eu até li a parte leão, leão aqui no livro, né? Leoa. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? E você tocou num assunto legal que me fez refletir aqui, que eu falei assim com meu pai, assim, essa postura de homem dele, né? Quando meu pai me identificou como homem, ali, meus 15, 16 anos, eu sempre respeitei meu pai. Eu nunca levantei a mão pro meu pai, nem a voz, nunca. Nunca gritei, falei alto com meu pai. E isso foi minha mãe que falava. Ela é teu pai, tu respeita ele. Olha só. É legal, né? É muito legal. É legal demais, cara. Se você analisar, e a gente até já conversou sobre isso aqui no podcast, sobre essas duas visões, né? A mulher, ela tenta a todo custo proteger a imagem do homem. Sim. Pode ser quem for, é seu pai, você respeita. Talvez se você levantasse a voz pro seu pai, a sua mãe ia te quebrar no cacete. Ainda mais porque é seu pai, né? Conhecendo um pouco. E lá em casa era ela que quebrava no cacete mesmo. Porque é seu pai. E olha que ainda assim, gente, como Deus criou a mulher, né? Porque ainda assim a sua mãe segurava a onda, dores emocionais, físicas, seja o que for, mas ela não admitiria ali. Não. Mas entre vocês, homens, algum momento da sua vida, como você falou, tinha um pacto ali, né? Tinha, um pacto de forma velada, mas existia. De respeito, né? De respeito. Porque, tipo assim, eu não jamais levantei a mão pro meu pai, mas me colocava na frente dele. E quando ele me via na frente dele, ele parava na hora, sabe? Ele já ficava ali, nem botava a mão em mim. Aí ele segurava ali, botava minha mãe na parte de trás ali, das minhas costas ali, ela saía, eu ficava ali só segurando na frente. E sem ser esse contexto dessa relação de violência doméstica, o que você acha que o seu comportamento, para quem visse, falava assim, você se comporta já como homem? Porque hoje a gente tem uma geração de crianças infantilizadas, assim, e adultos infantilizados. O que eu penso, porque não sabe lidar com a frustração, né? E a gente tem isso, a gente lidou com a frustração aqui durante muito tempo. E assim, simplesmente é isso, aguenta e vamos seguir. E a gente tem uma geração
de crianças e adolescentes que não se comportam como homens, né? Sim, como filhos, e temos adultos se comportando ainda como crianças. Você se recorda de como você agia, qual foi sua postura, o que você pensava que já poderia te dar essa visão assim, ele já é um homem. Por mais que tenha 15 anos, mas ele já é um homem. Eu acho assim que era muito... É uma coisa assim que surge, né? Natural, assim, pelas necessidades, né? Então, tipo assim, eu sempre fui assim... sempre me achei infantil para algumas coisas, mas para essas questões eu sempre me achei maduro, né? Porque precisava, né? Precisava ficar na frente do meu pai. Eu precisava tomar as decisões da minha vida para eu avançar. Tipo assim, minha mãe, nunca foi uma escola para mim, nunca precisou fazer inscrição. Eu sempre fazia tudo. Eu sabia onde que é o lugar. Eu entrava no ônibus, ia andando, pedia carona, chegava no lugar. Assim, nunca precisei de ter pessoas para... Igual hoje, né? Que a gente, né? Faz tudo pelos filhos. Põe no carro, põe no Uber, leva, busca, faz a inscrição, conversa com o professor, né? Mesmo. E a gente tira a autonomia deles evoluir, né? Você vê assim, às vezes o menino não tira nem o prato da própria mesa, cara. Então, minha mãe fala, lava seu prato, lava o banheiro, varre o quintal, não sei o quê, né? E isso é importante para a formação do ser humano, né? Assim, ter essas responsabilidades, nem que sejam pequenas, né? Mas vai te fazendo evoluir, né? Crescer. E eu concordo plenamente com você em relação a essa geração infantilizada. Hoje é um absurdo. Hoje a gente vê homens de 40 anos parecendo de 15, né? É verdade. Eu postei outro dia um vídeo no meu Instagram que eu nem assim, como é vídeo, você não sabe o que aconteceu ali realmente, né? Às vezes pode ter sido uma coisa assim totalmente diferente do que eu tô imaginando. Uhum. Mas é um cara que tá com a namorada, aí chega uma moto pra assaltar, né? O cara vira as costas e sai correndo. Eu vi esse vídeo. Sai correndo e deixa a moça lá. Cara, assim, não tô julgando que às vezes pode ter tido uma outra situação lá que o cara que é passivo de ter uma explicação, né? Mas assim, é um alerta pra gente, né? Um vídeo desse, né? Sim. Porque, aquele cara, qualquer homem, cara, assim, eu falo isso pro meu filho. Cara, você quando eu vou viajar, quando eu vou fazer um curso, alguma coisa, eu falo, Gabriel, olha só, você é o homem da casa. Então segura a onda. Eu falo pro Lucas, olha o mais novo, né? Lucas, o Gabriel vai assumir a casa aqui agora, cara. E você obedece ele. Obedece ele porque ele é mais velho que você, porque ele mandar, você tem que obedecer. E se você for partir pra cima dele, ele vai meter a porrada em você. Você sabe que você falando isso agora, o que me veio, né? Você perguntou pra ele o que fazia ele... entrar na frente ali e se posicionar como homem. Instinto de proteção que Deus te deu. Né? Você falou isso agora sobre o homem que saiu correndo. Essa noção de que o homem protege, né? Esse instinto que tá dentro dos homens, né? De proteção. Você queria proteger sua mãe. Então você se colocava ali em respeito ao seu pai, mas para proteger a sua mãe. Sim, né? Cara, então isso para mim quando o homem, seu pai no caso, né, via você ali parado na frente dele para ele não agredir a sua mãe, muito provavelmente ele não fazia nada, né, reconhecia e retrocedia ali, porque ele reconhecia em você que você estava se portando como um protetor. Isso aí, cara, isso é importante pra caramba que você falou, pra gente diferenciar os papéis, né, cara, isso. De cada um. Uhum. Porque, cara, assim, hoje em dia eu vejo assim as pessoas, cara, assim, o mundo hoje é muito doido. Homem, ele tem os instintos de homem. E mulher tem os instintos de mulher, cara. Sim. E isso separa os dois, né? Não quer dizer que uma mulher possa fazer coisas que homem... Claro que pode e faz. Sim. Né? Não quer dizer que estamos numa competição. Não, jamais. Né? Exatamente. Eu acho que é esse o ponto. Nós não estamos em competição. Uma vez eu tava vendo uma moça que eu sigo ela é professora de jiu-jitsu e tal. Aí ela tava falando, ela sempre defende essas teses feministas e tal. Aí ela falou, e eu gosto dela, assim, ela pontua bem pra caramba, essa mulher. Eu gosto dela. Mas às vezes ela fez um comentário assim que eu não achei tão legal. Que ela falando do jiu-jitsu, né? Ela falou assim, tem... Aqui, veja que esse tatame tem, sei lá, 30 homens e 3 mulheres, né? A gente tem que botar aqui 30 mulheres também, não sei o quê. Cara,
tem 3 mulheres lá porque elas quiseram fazer, foram lá e são faixas pretas. Podem ser, qualquer coisa que quiser. Mas a luta não é da essência da mulher. Não. Né? Quando uma menininha nasce ali e o menino já sai na porrada com o outro. Lutando, lutinha, não sei o quê. Que isso faz parte da essência do homem. Sim. Da moça, da menininha, é o quê? É o cuidado, é brincar, é aquela coisa mais carinhosa, mais amorosa. Sim. E é por isso que lá no tatame tem poucas mulheres e muitos homens. Mas não a quer gente dizer que não possa ir. Claro que pode, e vai. E a gente também já tá caminhando para mudança, né? Porque se você pegar as turmas infantis, você vê que os pais estimulam muito as suas filhas. As turmas infantis hoje, de crianças ali até 10 anos, você vê que já é metade. Já tem muitas menininhas lá bonitinhas com seu kimono e tudo. É claro que é uma transição de cultura isso. E eu retomo no que você falou, que a doutora Ana Carolina Litran falou aqui. Nós, mulheres, também precisamos ocupar nossos espaços. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de aprender jiu-jitsu, comecei já algumas lutas, mas às vezes eu fico meio constrangida. Mas isso é um problema meu, não é da luta. Não. Isso é um problema meu. E nem da escola. E não é da escola, não é do professor, isso é um problema meu que eu preciso ali internalizar e refletir por que eu tenho essa trava e fazer a luta independente dessa trava, entendeu? Não posso transferir para o outro um problema que é meu. Nós já conhecemos aí, e eu acho muito legal porque a gente conheceu um outro lado do Rony aí, da pessoa, do filho, do pai, além dessa, de toda como é que chama mesmo? Não é escultura, aquele armadura. Porque a gente vê aquela pessoa ali operacional, tem a sua armadura, mas existe um coração ali por dentro, né? Então nós estamos caminhando aí do filho, da adolescência e chegando aí na questão da polícia. Como que foi o Rony? Como que encontrou a Iracema aí nessa confusão toda? Vocês são do mesmo concurso? Tem uma culpada. Quem é a culpada? A doutora Maili. Eu ia falar dela já, inclusive. Eu trabalhava já na 12ª DP, em Taguatinga. Eu já trabalhava com um outro delegado. E em 2004... 2004 houve uma mudança na chefia e ela foi para a 12ª, para P12, e levou a equipe toda dela. O Rony fazia parte, mas em 2004, assim, a gente mal se via. Eu trabalhava no plantão, então, assim, a gente não teve absolutamente nada. Em 2004 e 2005 a gente começou ali alguma coisa que começou e acabou um monte de vezes. E depois em 2006 que a gente engatou, realmente. Mas o que você viu nele que te chamou a atenção? Ele era lindo. Mentira. Uma mulher apaixonada. Mas vamos agora pra verdade, Iracema, por favor. Gente, ele era... É engraçado falar isso, porque o Rony ainda não era de operações especiais, então não tinha a farda, né? Era um policial paisano. E eu gostava muito desse jeito do Rony. Ele não era um cara grosseiro. Ele não era um cara, sabe, aquele cara que você passa e te come com os olhos, ou solta um gostosa, ou alguma coisa, ou que numa primeira abordagem já chega assim, dizendo a que veio. Ele era respeitoso. Ele era respeitoso. Ele sentava lá e conversava comigo e conversava sobre... Você é mineiro, goiano? Não, sou de Brasília. Porque é o mineirinho, né? Que chega assim. Não, a primeira vez que o Rony me chamou pra fazer alguma coisa foi pra andar de bicicleta. Que lindo. Não foi, vamos pro barzinho, Você sabia vamos andar pra... de bicicleta? Eu sou péssima, né? Eu ando assim, igual uma criança. Tiver que subir o meio-fio, eu desço da bicicleta e tal. E eu ele também sou assim. Eu sou terrível. E ele gostava muito. E a gente foi andar de bicicleta, paramos, conversamos e tal. E daí começou a surgir alguma coisa. Nem foi, ficamos e dali fomos pra não sei onde, não. Então, essa abordagem dele, muito sutil, muito... Se não evoluir pra nada, gente, tudo bem, né? E isso me chamou muita atenção, porque nós que estamos na polícia, né? Eu já saí, mas estive lá por muitos anos. A gente sabe que, às vezes, a abordagem é muito, né? Direta ou é... Enfim, invasiva. Né? Invasiva, exatamente. Não só na polícia, no ambiente masculino de uma forma geral, né? Isso me chamou muita atenção nele.
E a primeira vez que a gente trocou ali um beijo, ele já fez questão de me mandar a mensagem: olha, não se preocupa, eu não vou contar pra ninguém e tal. Porque é uma preocupação nossa também quando a gente se envolve com alguém do trabalho. Né? Você verdade. fala assim: o cara vai sair falando pra todo mundo agora. É como a mulher, ela tem vista muito como objeto, né? É. Aí os homens tratam, assim, entre ser um meio de reproduzir como se fosse um objeto. Ó, peguei esse objeto. E isso não é um papel de homem, né? Não. E aqui eu fico muito feliz de trazer esse... um homem mesmo, que a gente tem que valorizar homens, assim. Às vezes na mídia e na internet, sempre critica muito... critica homens, né? Critica o papel, mas aí é o que a gente estava conversando há pouco tempo, de diferenciar o que é um infantil, né? Alguém que tá ali num caminho infantilizado, moleque, que a gente chama, de um papel homem, masculino ali, né? E o que você viu na Iracema? Eita. Além dela ser maravilhosa. Agora é a verdade. Não, primeiro que a Iracema sempre foi muito bonita, né? Assim, já me encantou, assim, ser pessoa bonita, ela sempre teve um corpo muito bonito, né? Então, essa parte visual me atraiu inicialmente, né? Aí depois a gente começou a conversar e a gente começou a descobrir várias coisas, assim, em comum, né? A gente era da mesma... Ela também era do Guará, a gente morava até perto, assim, praticamente a mesma idade, estava nos mesmos lugares. A gente sempre estava nos mesmos lugares e tal, e nunca se conheceu, nunca se viu. E aí depois as afinidades, né? A gente não tinha filho, aí começou a ver essa questão de ser um sonho meu, de ter filho, ela também. Aí foi construindo, né? Assim, as coisas foram construindo. E graças a Deus, né? Vocês estão juntos há quanto tempo? Desde 2006, né? Desde 2006 namorando, aí em 2007 a gente foi morar junto, passamos muito tempo assim, só com união estável. E em 2019, aí a gente casou mesmo. Legal. Né? De noiva. Assim, E você que acompanhou religioso. toda essa trajetória aí do seu marido, do Rony, o que você identifica que ele mais foi transformado? Um caráter dele, algo que você reproduziria ali? Eu acho assim, quando o Rony foi para operações especiais, eu vi muito potencialmente, exponencialmente, na verdade, essa coisa da força, da masculinidade, da proteção. Não que ele não tivesse antes, né? E eu acho que, lógico, tem dois processos juntos aí, o de amadurecimento e de envelhecimento mesmo, né? A pessoa vai se tornando mais consciente do seu papel. E veio logo muito junto a paternidade, né? Então foram muitas frentes atuando nesse processo dele que foi muito rápido. Foi passar para operações especiais, foi ser pai, né? Então, o que eu percebi nesses longos anos já juntos é que se tornou muito forte nele a questão. E só concluindo, ainda com a questão também, quando ele se converteu, eu não posso deixar de falar isso, essa questão de ser o protetor, o provedor, a força, como a gente diz, né, na Bíblia ali, o sacerdote da casa. Mas não numa versão machista, do tipo, eu mando e vai ser do meu jeito. É o papel. Sabe? A identidade ele se dele, apropriou, né? Ele se apropriou com muita força desse papel. E isso fez assim com que eu admirasse muito mais. Muito mais. E quem é a Iracema para você em toda a sua trajetória? Eu tenho muito pra falar dela. Eu acho que... Cara, assim, eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse pela Iracema, né? Pela minha mãe. Mas para falar especificamente da Iracema, a gente costuma dizer que... E eu falo muito isso quando eu vou dar instruções, eu vou falar diretamente para alunos de curso de operações especiais ou que querem ser policiais, é de você ter do seu lado uma pessoa que esteja somando e indo na mesma direção, né? Cara, isso é, sem dúvida nenhuma, indispensável para quem quer alcançar algo na vida, né? Eu já vi em vários cursos, vários colegas saírem por causa de mulheres. Assim, casados, né? Mulher assim, solta na rua, casado, porque a mulher ficava ali na cabeça do cara, porque tá faltando isso, tá faltando aquilo, que você não tá cuidando dos meninos, que você não sei o quê.
E aí ficava ali e o cara saía. Até um conhecido meu saiu na primeira vez, na segunda vez a mulher ficou na cabeça de novo, ele se formou, mas passou um tempo, acabou separando. Mas enfim, o que eu quero dizer é que você precisa, cara, assim, de ter um apoio, uma pessoa assim que dentro do papel dela te conduza. Porque a Iracema, assim, e depois que ela converteu, né, assim, a nossa relação mudou completamente, né, assim, absurdamente. É outra pessoa, né? A gente, não que fosse ruim antes, mas assim, a gente chegou em um nível assim absurdamente melhor, né? Porque ela começou me conquistar e me ganhar pelo exemplo, né? Porque uma coisa eu chegar assim e falar assim, pô, Rony, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. A outra pessoa olhar pra ela e assim, pô, essa aqui é outra pessoa, né? E tipo assim, essa pessoa aqui é a pessoa que eu quero estar. E é onde ela tá hoje, é onde eu quero estar também, né? Então, tipo assim, quando eu me converti, não foi porque ela falou, ai, vai se converter quando? Ela nunca falou isso, né? Vamos pra igreja comigo. Não. Eu falei, porra, eu preciso, né? Foi o tempo todo, assim, ninguém nunca falou assim, pô, vai e faz isso. Ninguém. Foi olhando para ela. Então, e é o mesmo passo que uma pessoa que não tenha isso, uma pessoa que vá para o outro lado, um lado ruim, né? Ela pode te levar para um lado ruim também, ou você fica ali estagnado, ou você não tem uma possibilidade boa na vida. Então, a Iracema foi suporte em tudo que eu fiz na vida. E nunca teve nada que eu cheguei assim, eu tô com esse projeto aqui. E ela falou assim, não faça. Não faça. Porque eu tenho certeza que se ela tivesse feito isso, eu faria do mesmo jeito. Né? Eu faria do mesmo jeito. Faria, não tem... Ela sabe disso. Você fala Faria assim... até com mais sangue no olho, né? Porque ela sabe disso. Isso é muito do homem, né? Se eu chegar assim e falar assim, pô... Se eu chegar assim, pô, eu tava querendo fazer isso. Ela fala assim, não vai. Às vezes eu tô assim, nem convicto de alguma coisa, entendeu? Vamos supor, uma besteira, eu tô querendo comprar não sei o quê. Aí ela, não compra. Aí se eu tivesse na dúvida, agora eu compro. Sabe? Porque agora eu vou comprar. E a gente tinha muito essa guerra, né? Ainda bem que ela é o equilíbrio, porque se fosse comigo, o pau ia quebrar lá em casa, já que eu também quebrou vou fazer. Lá em casa também já quebrou. Já teve, assim, a gente veio construindo tudo Meu marido isso. tá ali, ele sabe como é que é, Ele coitado. nem olha. Eu tô quieto aqui, né? E uma das coisas boas de envelhecer é isso, né, cara? Assim, é o crescimento, né? Assim, tem muita gente que morre de medo de envelhecer, né? Eu tô adorando envelhecer. Porque a gente tá vivendo agora a melhor fase da vida. Depois dos... Ali perto Você teve uma 50... fortaleza na infância, que foi sua mãe, agora você tem uma fortaleza em casa que faz tudo, né? Aí, que controla todas as coisas, que organiza, que é sua exemplo. parceira, né? É verdade, eu fui muito sortudo, assim, em relação a isso, né? E sempre com exemplo, né? Que eu acho mais bacana, assim... É uma coisa assim que eu não valorizo muito, a pessoa, tipo, a gente chama de caga-regra, né? Faz isso, e tá em outro caminho. E tá em outro caminho, né? E Iracema foi com exemplo. Assim, e todos os cursos ela me apoiou, tudo que eu trabalho, operação, segurou a onda. E você também apoiou ela quando ela, né, na sua jornada ali, em todos... Sabe por que eu acho que isso acontece, né? Principalmente depois que vocês realmente enxergaram o papel de Deus na vida de vocês, é que vocês redescobriram a identidade de cada um, né? O papel da mulher, da esposa, da mãe, o papel do pai, do profissional, né? Do marido. Eu acho que isso ficou mais claro para vocês. O exemplo que ela passou para você muito evidentemente não foi pelo esforço dela, é pela atuação mesmo do Espírito Santo na vida dela, que é o que eu vejo também, né? E os seus projetos são projetos da família. Da família, exatamente. E ela abraçou como da família, né? Também. E eu acho isso lindo. Uma das coisas que eu sempre tive pela Iracema e por você enquanto casal foi essa admiração pela unidade de vocês. Quando vocês foram se casar na igreja, né? Para mim foi algo assim... É como se fosse, de fato, um exemplo que eu queria seguir, porque eu, né, já me separei 2 vezes, né? E aí, vendo vocês e a parceria, a superação de tantas coisas, né? Para mim foi,
vale a pena o amor, sabe? Então, vocês são a minha grande fonte de inspiração de que o amor entre duas pessoas vale a pena. É possível. Nós estamos caminhando aí para o fim, né? Infelizmente, mas aqui eu quero agradecer e também já trazer algumas reflexões finais de como é importante a gente desmistificar essa figura masculina em todos os ramos, mas especialmente dentro de operações especiais, né? Por que eu falo isso? Porque a sociedade como um todo está num cíclico de criticar a polícia sem saber que, no fundo, nós estamos no mesmo barco. Sim. E sem refletir, e os mesmos que pedem tanta empatia não têm conosco, de que do lado de cá existe um pai, uma mãe, alguém que tem experiências de vida que não são perfeitas, mas que está todo dia buscando o melhor para servir. Sim. Diante de tudo que a gente conversou, nós mostramos aqui um excelente profissional de operações especiais. E aí, quem quiser saber mais sobre a parte operacional, tá no livro. E acompanha aí nas redes sociais do Rony. E o nosso podcast é para demonstrar que por detrás disso tem uma família, tem uma esposa, tem um filho, tem um pai, né? Tem um profissional ali, mas também tem um coração que bate, que tem sentimentos, né? A sua trajetória, pelo pouco, né, que eu pude conversar com você, ler o livro, ela é firmada sobre um destino, né? E aqui, nessa palavra, casando com o que Deus tem para você. Não te conheço muito, mas isso para mim é muito claro a partir do momento que você, desde a sua infância, teve que saber se posicionar, teve que compreender que seu papel era de proteção. Nem todo homem vai ter esse papel, porque você protegeu dentro da sua mãe, protege dentro da sua casa e protege a sociedade. Porque o papel que você tem hoje, não sei se você já fez essa reflexão, o seu papel hoje na sociedade é de proteção, porque você também é sniper, não é isso? Então, assim, quando alguém tá com a vida em risco, é porque você tá lá também para proteger. É você que vai ser acionado aonde quer que seja. Você é um servo de Deus que tá aí para proteção. Não sei onde Deus te quer, não sei qual é a proteção, porque o nosso futuro a gente não sabe. Mas saiba que o Espírito Santo em algum momento precisou forjar seu caráter desde a infância para você passar por tudo isso, para hoje você proteger não só a sua família, mas a sociedade como um todo. Caminhamos para momentos finais da nossa sociedade em si. Eu creio muito que Cristo vai voltar e precisamos dos servos dele protegendo em algum momento. Então, cada vez mais a gente precisa fortalecer nossa fé para compreender o nosso papel. E para encerrar isso, e compartilhar com vocês, num plantão meu, uma senhora vítima de violência doméstica, 2 crianças numa situação precária na estrutural. A gente foi lá retirar os pertences dela, né, fazer aquele busca de pertences para levá-la para uma casa de acolhimento, né? Que é que a gente chama de casa-abrigo. Eu conversando com esse menino, o filhinho dela tinha no máximo 6 anos. E aí eu conversando com ele, como é que é na escola? Quem é seu melhor amiguinho? Aí ele, Daniel é meu melhor amigo. Quem é Daniel e tal? Você não sabe? É o Daniel da Bíblia. Gente. Nossa. Naquela hora eu me arrepiei tanto, eu falei, você lê a Bíblia? Isso ele tinha uns 6, 7 anos, um menino extremamente assim avançado para a idade dele. E aí ele falou assim, tia, meu melhor amigo é o Daniel, você não lê a Bíblia? Me pagou um sabão já, né? Aí eu falei, não, eu sei quem é o Daniel, mas eu não imaginava que você soubesse o Daniel, entendeu? Só não imaginava que esse era o seu amigo. E aí ele me deu uma aula. Caramba, que doido. Você chega na casa dele, não tinha telha, chovia mais dentro ali do que fora, era uma situação precária. E daquele dia eu saí de lá com a certeza de que o Espírito Santo, ele vai em todos nós. Basta a gente aceitar. Em todos os lugares. Exatamente. Então, assim, eu quero agradecer por você abrir sua vida, sua experiência conosco. E deixar esse registro aqui também, né? A sua missão é proteger. Você protegeu lá atrás, protegeu no meio da sua vida. E eu não sei a dimensão da proteção que você vai ter para o mundo de hoje.
mas saiba que você precisa se fortalecer na sua fé, e aqui eu tô falando de forma, todos nós precisamos, mas para que quanto mais ligação tivermos com Deus, mais iremos compreender onde Ele nos quer, né? E aí eu passo a palavra para minha amiga e vocês para finalizar. Realmente, hoje foi assim, uma eu nem sei, né? Eu nem sei explicar como o que foi, né? Exatamente. Mas o que eu quero deixar aqui para nós de reflexão também é com relação a uma figura tão masculina e tão forte, que é assim que eu te vejo e que provavelmente a maioria das pessoas te vê, né? Um homem de operações especiais que tem por trás e ao lado, né, mulheres, e o principal, humildade para reconhecer o valor dessas mulheres na própria vida, né? Porque o que eu acho que nos falta hoje em dia é o reconhecimento do valor de cada um. O valor da esposa, o valor do marido, o valor dos filhos, cada um ali exercendo o seu papel que foi dado por Deus para continuar vivendo e levando o propósito de Deus para o nosso mundo, que infelizmente ainda está tão caótico. Então, continuam sendo o meu exemplo de amor, a minha esperança no amor. E eu só quero deixar aqui meu agradecimento a vocês e dizer que eu os amo muito, para sempre. Eu vou falar para finalizar primeiro. Parabenizar pelo projeto, né? Pô, muito bacana mesmo. Muito agregador. Cara, ideia fantástica. A gente precisa disso, né? Que a gente precisa construir muita coisa e desconstruir outras. Sim. Né? E já que o assunto dentro do universo feminino, eu quero falar um pouco disso, né? Para finalizar. Da importância da mulher na vida de qualquer pessoa, né? A minha vida sempre foi balizada por mulheres, né? Sempre foi. A Iracema, minha mãe, e cada uma delas no papel de mulher. E não no papel conflituoso de querer ocupar lugares que não são delas, né? Assim, de papel, igual você falou, né? Assim, a Iracema, toda vez que ela tentou ir para fora do papel dela de mulher mesmo, foi quando a gente teve mais conflitos. Toda vez que ela teve no papel dela de mãe, de esposa, foi quando a gente cresceu. E minha mãe e todo mundo foi sempre dessa forma, né? E o que eu sou hoje, que eu conquistei as pessoas que eu ajudo, que eu posso ajudar ainda, né? É em virtude disso. Né? Então, ali a minha mãe sempre foi muito exemplo, como a Iracema é. A minha mãe, o pessoal sempre fala assim, pô, Anny, você é caveira, não sei o que. Eu falei, pô, que você não conhece a minha mãe. Eu sempre falo isso, né? Caveira você não conhece a minha mãe. A minha mãe, pra você ter uma ideia, você não sei se você chegou nessa parte dela aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, minha mãe fazia supletivo, né? Sim, fazia supletivo. Supletivo, que chamava, hoje é outro nome, né? Mas antigamente era supletivo. Educação de jovem adulto, né? E aí eu ajudava ela ali e tal, cara. E minha mãe era o seguinte, ela ia trabalhar, ela ia por coisa. Meu pai tava no bar, todo dia, né? E aí minha mãe voltava. Se meu pai tivesse chegado em casa, era confusão, era agressão, era luta, era porrada, era tudo isso, né? E era muito tenso. Se ela chegasse antes ali, poderia ter ou não. Então, minha mãe apanhava praticamente toda semana para ir estudar. Você consegue imaginar isso? Né? Teve vezes que tem as pessoas assim, pô, eu tô com dificuldade aqui. Porra, minha mãe apanhava para estudar, cara. E ensino médio, e ela falava assim, eu vou passar num concurso, né? E ela falava isso desde sempre, cara. Desde sempre. Eu vou passar num concurso. Ia lá pro ensino dela lá supletivo, voltava, apanhava, e no outro dia ia de novo. Né? Não parava. E é esse o exemplo, sacou? De não tocar o sino. Porque, pô, vem daí. Pô, ela nunca tocou, cara. Ela se formou mais velha, né? Passou no concurso eu vi aqui. Depois fez direito. Faculdade. Com quantos anos? 60 e poucos anos. 60 e poucos ela se formou. Com 50 anos ela passou num concurso. Ela trabalha até hoje. Tem que trazer ela aqui. A gente tem que trazer ela aqui. Com 50 anos ela passou num concurso. Hoje ela trabalha aqui no sistema penitenciário, aqui no
no galpão aqui, né? Sim. No semiaberto. Sabe Aí eu que converso com fica- as pessoas, só te interromper um pouquinho, eu converso com as pessoas lá. Eu até fui lá no aniversário dela lá fazer homenagem, que o pessoal quis fazer homenagem pra ela. Foi lindo que eles fizeram lá. E o pessoal fala assim, minha mãe é a que mais trabalha lá na parada. Sacou? Porque ela chega, ela na pandemia, você lembra? A gente chegava lá na pandemia, ela tava no teletrabalho, a gente chegava lá domingo, sábado ela tava trabalhando, E cara. hoje ela tem quantos anos trabalhando já? 70... Ela tá com 71 e E continua trabalhando. Continua trabalhando. Assim, não é só trabalhando, não. É, trabalhando mesmo. vibrando, trabalhando. Quem E conhece essa pessoa, ela, cara, que apanhava pra ir estudar e voltava e no outro dia de novo. E só que não desistia, cara. Então, é o que eu falo do exemplo, né? Do exemplo é, pô, se ela fala assim, não, você tem que estudar. É igual pro meu filho. Eu falo, filho, você tem que fazer isso. Só que eu não faço. Que exemplo é esse? Exato. Né? É igual nos cursos, né? A Iracema sabe disso. O menino vai andar de bicicleta, né? Aí ele caía ali. Eu falei, filho, continua. Daqui não vai te segurar, não. Continua. Não desiste. Continua. Era um estresse, mas ele ia, continuava. Com tudo eu sou assim. Aí eu fui fazer meu curso lá, o curso de caveira com 45 anos. Pô, todo dia eu queria ir embora. Todo dia eu queria desistir, porque é normal. Você quer ir embora, cara. Assim, a vida é isso. A sua cabeça, ela quer te levar pro conforto, né? Você quer desistir todos os dias. Você que estudou muito aí, né? Pô, todo dia você não queria ali fazer uma coisa gostosa na vida, alguma coisa, mas você ia, né? E a tua cabeça te levava para outro lugar. E eu queria desistir. Aí o que eu pensava nos meus filhos, cara? A maior vitória da vida é a luta interna, né? É, a luta interna. Você vencer a luta interna. Você chega em vencer qualquer você lugar. mesmo, Sem né? dúvida. Você chega em Exato. qualquer lugar. É. E aí eu falava assim, porra, vou chegar em casa, aí eu vou olhar pra cara do meu filho, pai, meu filho, o que foi, pai? Não, papai desistiu. Porra, consegue imaginar isso? Eu falando pra ele todo E você dia. falando pra sua mãe isso. É, exatamente. Eu acho que eu não consigo visualizar Por isso. conta da sua mãe. Aí ela falou, o que foi? Ah, Sua mãe ia te me dar um machuquei, ela cacete. falou, tá de sacanagem. Agora eu vou te dar uma Sua mãe surra vai falar, aqui. você tá de sacanagem, você desistiu. Então eu acho assim que tem uma frase bem clichê, mas eu gosto muito dela, né? Que palavras convencem e o exemplo arrasta. Porque falar é o caga-regra, é muito fácil, É, o né? caga-regra, é. É fácil tu julgar a vida dos outros, viver a vida dos outros, que é o difícil, né? É, Passar verdade. por aquilo. Então, pra mim, um exemplo das mulheres que tiveram na minha vida, assim, foram fantásticos e eu sou grato a Deus por ele ter colocado propositalmente, né, óbvio, elas na minha vida, que foi o que eu sou hoje, aonde eu cheguei, e espero poder ajudar muito mais pessoas. Foi por causa disso, né? Da Sim. mulher dentro do seu papel, né? Sim. E você, Iracema, pra finalizar? Vamos finalizar, né? Vamos. Então, eu gostaria de falar sobre isso, né? O Rony estava falando e eu estava refletindo aqui uma questão que é a seguinte: quando a gente fala da mulher viver o seu papel, a gente está falando muito mais de essência do que de papel, porque o papel, ele às vezes tem uma influência cultural muito forte, né? Isso. Como a Anne falou. Culturalmente, a menina não está acostumada para ir para a luta, mas ela pode ir, existe espaço para ela ir. Então, a frase que a gente diz, a mulher pode ser o que ela quiser, é um fato, é uma verdade, e ela já é uma realidade, né? Agora, a gente fala sobre não perder a essência do feminino. Gente, nós conseguimos parir. Né? E eles caem de cama com uma gripe. Então nós já somos extremamente fortes. Não precisamos perder isso, né? Precisamos conquistar com o nosso jeito, com as nossas armas, com o nosso poder, com aquilo que Deus já nos deu, né? Então a Bia falou uma coisa muito interessante ali. Esse contato com Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou muito convicta da minha fé, mas eu respeito todas as outras. Se a pessoa acredita de outra forma, se pensa de outra forma, mas se conecte do seu jeito, Sim. porque o resgate da sua identidade só virá de forma espiritual. Ele não virá aqui sempre vai ser ou o feminismo ou o machismo querendo dizer Numa quem competição. você é. Numa competição, exatamente. E você não é o que o machismo diz, você não é o que o feminismo diz. Você é quem Deus diz que você é, o que Ele te criou para ser. Então é isso, é você tomar posse da sua identidade, da sua essência e conquistar tudo que estiver no seu coração.
que você deve conquistar. Então, eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Foi incrível, né? Obrigada. Poder participar, Com poder certeza. mostrar quem eu sou, mas também poder mostrar principalmente o Rony, por quem eu me apaixonei. Sim. Não é o Caveira, nem sonhava em ser Caveira. É essa pessoa que se emociona, que enxerga, que é humilde para admitir onde estão as suas vulnerabilidades, suas fragilidades, e que também é dono de si, tem posse, tem consciência de quem ele é. E é nessa junção, eu sabendo quem eu sou e ele sabendo quem ele é, que a gente caminha junto para um mesmo objetivo. Para o ser uma tricô? pessoa, para ser uma família que não toca o sino. Exato. É muito bom. E para essa família que não Exatamente. toca o sino, né? Para essa família que não toca o sino, a gente vai presentear aqui com... Que nós estamos aqui, inclusive, recebendo uma parceria da Urban, que são óculos policiais. São óculos gente. policiais. Que Poxa, fantástico. eu quero. Muito, muito bons, Obrigado. assim, com proteção. Sim. Gente, Tem as nossas camiseta. camisas. essas camisas. Mas eu só acho que tá trocado. Acho que essa camisa não vai servir no Rony. Vai ficar um pouco diferente, né? Ele vai ser Esse o alvo. óculos da Urban que começou a nossa parceria, né, Bia? Exatamente. Legal a gente falar. Linda A camiseta, Urban linda. tá aqui presenteando os nossos convidados com bonito. óculos. Sim. Aí, amor, ficou bonito? Olha! Vou até deixar aqui para quem quiser. Lá no site da Urban tem diversos óculos. Bonito. E todos de muita qualidade, óculos policiais. Olha, Deixa eu ver, amor. Iracema. Ficou lindo. E um valor super acessível, né? Isso, Um preço honesto. Eu conheço, eu sigo eles, né? O trabalho da Urban é muito bacana mesmo, muito bonito. Parabéns pela parceria, né? Legal. Parabéns. E, pô, pessoal, vamos comprar lá no site da Urban Police. Exatamente. E vamos ler o livro, né, gente? Porque Tá aí, presenteando o nosso operador especial e a esposa Exatamente. dele. E vamos seguir, vamos compartilhar, vamos ajudar. O projeto das meninas é incrível. Parabéns mesmo. pela Obrigada. iniciativa Legal de mesmo, vocês. Obrigada. legal. A gente sabe que isso não é fácil de fazer, não é fácil de custear, né? Então, se vocês estão gostando, compartilha, passa para mais gente. Se inscreva. Toca o sininho. O sininho aqui pode tocar. só aqui. Obrigada, É isso gente. aí, pessoal. Finalizamos. Até a próxima.